Todo ano eu busco fazer coisas que podem me levar para o próximo nível na vida. Esse ano de 2025, algo que eu acredito que vai me fazer evoluir bastante é gravar vídeos para o YouTube. Já tem 3 meses que eu estou gravando vídeos, e a minha frequência de gravação aqui, não de postagem, mas de gravação, é gravar pelo menos um vídeo a cada 2 dias. Um dia sim, um dia não. E o que me tem gerado de retorno em estar com essa constância é o fato de desenvolver um hábito e tomar uma ação mesmo em um momento desconfortável. Porque muitas vezes, com a nossa evolução, a gente vai ficando mais criterioso. Consequentemente, a gente vai descartando as coisas que não passam no nosso filtro. Exemplo, eu gravo um vídeo aqui, eu acho que não fica tão bom, aí eu descarto ele. Tem vídeos que eu gravo ele, maquio todo, e a mensagem que eu queria que passasse não é passada, porque eu acredito que ele não ficou tão bom o suficiente. Ou então os vídeos que eu acho que fica tão bom, são os vídeos que não passam a mensagem que eu queria, e os que eu acho que não ficam tão bons são de fato as que passam a mensagem de uma forma mais potente. E o que eu gero de reflexão com isso é que muitas vezes a gente gera um senso de que é perfeccionista para maquiar a nossa insegurança de não estar tão bom quanto a gente acredita que é. E algo também que eu tenho trabalhado muito é a sensação de ser uma eterna promessa. Quando eu falo eterna promessa, é o quê? Querendo ou não, desde criança, as pessoas falam pra gente que nós somos muito bom. "Ah, faz isso que você consegue, você é melhor que isso". Falam palavras de automotivação para você poder acreditar e despertar o seu potencial. E isso é algo muito positivo. O ponto negativo começa quando a gente vai entrando na vida adulta, que a gente continua achando que a gente é especial, aquela sensação de: "Ah, nós somos especiais". Só que o problema é que quando você entra na vida adulta é que você tem um prazo para realizar coisas. Por exemplo, não dá para você ser uma eterna promessa de você ser um prodígio, de você ser uma esperança quando você tem 30 anos, porque aí você já passou do time. Você ser uma eterna promessa, você tem potencial quando você tem 15, 18 anos, isso é muito bom. Porém, quando você já é adulto, você não basta somente ser promessa e ter potencial. Você tem que ter resultados. E muitas vezes, por mais que as pessoas elas sejam focadas, que elas sejam conscientes, tomem as suas ações de formas planejadas, querendo ou não, a pressão externa impacta no nosso subconsciente, que são aqueles pensamentos que a gente não controla e que é externalizado pelo nosso consciente. É um papo meio de doido, mas vocês vão entender o que é que eu estou falando. A gente se coloca como a gente coloca metas para executar. E muitas dessas metas não saem do jeito que a gente planejou na parte teórica. A gente planeja na parte teórica de uma forma e na realidade sai de outra. Beleza, tá ok. Só que o problema começa quando você sabe que você tem um planejamento, você executa, não chega onde você queria chegar, aí você já começa a se auto-questionar. Poxa, será que eu sou tão bom assim? Será que quando as pessoas falavam que eu era uma promessa, que eu era diferente, que eu era especial, será que essas pessoas estavam falando a verdade? Porque se elas estavam falando a verdade, agora eu já sou uma pessoa adulta e eu continuo sendo a eterna promessa. Isso não é bom. Aí você começa a se questionar. E ao mesmo tempo que você começa a se questionar, você dá margem para você se comparar com outras pessoas. E é aí que começa o precipício. Porque você se comparar com você mesmo, até aí tá tudo bem. Isso é ótimo. Porque você compara você de agora com você de 2 anos atrás, você percebe uma pequena evolução, aí você vai voltando mais no tempo e você percebe que de fato você cresceu. E você também, se for parar para pensar de uma forma mais racional, vai perceber que essa sensação de ser uma eterna promessa, ela vai ser constante. Por quê? Porque na prática, você evolui a cada dia. Se você evolui, consequentemente, os seus pensamentos também evoluem. Então, o seu objetivo, a sua métrica, a sua régua, ela também cresce. Então, um exemplo aqui, um exemplo raso, financeiramente. Você tem 20 anos, a sua meta para quando você completar 22 anos é você ter 5.000 na conta. Quando você chega com 22 anos, você bate a meta de 5.000.
Só que você começa a enxergar 5.000 como pouca coisa. Aí você já dobra a meta, bota para 10. E aí essa meta sempre vai crescendo. E você nunca vai achar que é suficiente. Só que se você se comparar seu pensamento de agora com o pensamento de algum tempo atrás, se você de fato está evoluindo, está progredindo, você vai perceber que você conseguiu bater as suas metas. Ou que se você não conseguiu, você conseguiu se aproximar mais dela do que você estava no passado. Então, querendo ou não, você progrediu. Mas o grande problema tá, como eu falei, em você se comparar com outras pessoas. Porque hoje a gente está vivendo em uma geração muito de comparação. E é uma comparação que ela é praticamente obrigatória. Porque hoje a comparação ela está em todo canto. Você liga a internet, você consegue ver jovens que constroem coisas que muitas vezes você com 30, 35, 40 anos não consegue conquistar. Aí você acha que você tem uma vida da hora. Só que quando você vê a vida dessa pessoa, você começa a se comparar. Poxa, será que eu realmente consegui? Sendo que antes de você ver isso, você estava se sentindo super bem. Mas aí, em um momento de... Você passa 24 horas 24 horas ali focado. Mas em um minuto que você dá brecha, seu pensamento para se comparar com isso e automaticamente cria um mar de pensamentos que você começa a se questionar. Aí muitas vezes, através disso, você cria uma certa insegurança, você começa a achar que você não é o suficiente, você começa a achar que você de fato não conseguiu chegar onde você queria, você começa a se questionar, falar assim, ah, caraca, será que essa meta que eu coloquei era a meta mais alta que eu poderia ter alcançado? Aí dá métrica para tudo isso. Só que, resumindo, você nunca vai alcançar a perfeição. Uma frase que eu escutei que me fez refletir muito é que você buscar a perfeição é a forma mais fácil de você viver inconformadamente. Mas inconformadamente tem um ponto que é positivo, novamente tem um ponto que é negativo. O ponto positivo é que você vai sempre buscar progresso. E o ponto negativo também é que você sempre vai buscar progresso. Resumindo, você nunca vai estar satisfeito com nada. Você sempre vai achar que você precisa de mais, você sempre vai achar que você pode alcançar mais e você não vai conseguir muitas vezes reconhecer e ter gratidão pelas coisas que você já conseguiu conquistar. Porque por mais que você hoje esteja em uma situação desconfortável da sua vida, se você se comparar com você de algum ano passado, você com certeza vai conseguir encontrar algo que você queria muito no passado e que hoje você tem. Me utilizando como exemplo, há uns 10 anos atrás eu só tinha um par de sapato. E não era um par de sapato que eu queria, era um par de sapatos que era o que eu conseguia ter. Hoje eu tenho alguns pares de sapatos, já consegui presentear com pessoas com sapatos. É algo simples, mas que ilustra muito o exemplo que eu estou citando aqui. Que por mais que você hoje não esteja na situação que você está hoje, você pode se acalmar se você se comparar com você do passado. Cada qual tem seu objetivo de vida. Às vezes você está confortável da forma que você está, às vezes você está buscando mais progresso, mas o que você sempre tem que fazer é cuidar da sua mente, porque você tem controle sobre o seu consciente, que é o que, por exemplo, o que eu estou falando aqui, eu estou decidindo o que é que eu vou falar, mas sobre o seu subconsciente, que é o que você absorve de forma externa, você não tem controle. E é a partir disso daí que você começa a cair, você começa a se autossabotar porque você não tem controle sobre as coisas externas. Você tem controle do que sai de você para fora, mas o que vem de fora para dentro, muitas vezes você não tem controle. E é nisso aí que você tem que vigiar. Se você tem uma vida confortável, vigie seus pensamentos, treine o seu pensamento para que você não seja sabotado pelas energias que vêm de forma externa. Se você está buscando progresso, tenha como base o seu progresso que você já teve consigo mesmo. Por mais que seja difícil você não se comparar com as outras pessoas, e está tudo bem você se comparar, é legal essa competição, muitas vezes é saudável, mas o que você não pode se esquecer é que dentro de você existe um garotinho ou uma garotinha que já almejou ter muita coisa que você tem hoje. Então, por mais que você busque novas coisas, nunca esqueça de ser grato pelo que você já tem. Porque quando você demonstra gratidão pela situação que você está hoje, pelo que você tem hoje, você cria uma âncora e faz com que você não se perca nessa trajetória. Tem algo que eu gosto muito de fazer, que é criar mantra. Mantra para mim é o seguinte: é basicamente uma âncora. Tem frases que eu utilizo que se adequam para a situação que eu estou vivendo.
E aí, sempre que eu vejo que eu estou me saindo do caminho, eu lembro dessa frase, e daí eu volto mais concentrado. Por exemplo, mesmo um mantra que eu sempre ando comigo é a música de Wilson Simonal. É lá dos anos, né, 90, 80, que é assim, ó: "Deixe que digam, que pensem, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada e você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém?". Essa é a frase que eu utilizo como mantra. E isso faz com que, quando eu esteja me questionando sobre o caminho que eu estou indo, eu reflito sobre essa frase e automaticamente eu volto para os trilhos. Então é algo também que você pode estar fazendo. Mas de toda forma, por mais que você esteja buscando progresso, seja muito grato pelo momento que você está vivendo e pelo lugar que você já conseguiu chegar. E por mais que seja difícil, se você for se comparar com algo ou com alguém, use primeiro a comparação de você com você mesmo. Porque com certeza você, muitas vezes, já chegou mais longe do que você imaginou que você iria chegar, e que, por mais que as coisas primeiro sejam criadas na nossa cabeça, existe um abismo de distância entre a teoria e a realidade. E muitas vezes esses dois não vão conseguir se conectar e tá tudo bem. Respeite seu momento, o momento de fulano é diferente do de ciclano e também é diferente do seu. Então, entenda que cada qual tem a sua jornada e que se você não chegou ainda onde você quer, pode ser por questão de tempo, porque não basta só você querer conquistar as coisas com a força do braço. Existe um momento certo e às vezes você não chegou no lugar que você quer porque você ainda não possui os atributos necessários para essa conquista. Então, também respeite o tempo e saiba que se você está se esforçando, é questão literalmente de tempo para você conseguir chegar e conquistar as coisas que você quer, beleza? É uma alta reflexão que eu tenho aqui, porque eu penso muito sobre isso, é algo que bate muito na minha mente sobre isso, e eu acredito que assim como eu penso dessa forma, outras pessoas também podem estar passando, pensando. Então, se você tem aí algum tipo de comentário para falar sobre isso, deixa aí abaixo, vamos engajar junto, vamos trocar conhecimento. Se você curtiu essa ideia, deixa o like aí abaixo. Até o próximo vídeo.